Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 2 de agosto de 2022, terça-feira, estamos aqui para continuar a nossa série, Autoridade da Igreja. E eu quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Se você não estiver inscrito, se inscreva, junte-se a nós. Também pedir, se você está chegando agora pela primeira vez, esse já é o capítulo 4 desta série. Você pode voltar aí no nosso canal e assistir os 3 primeiros capítulos, que a gente vai num estudo seriado para trazer o esclarecimento sobre esse assunto, a autoridade da igreja. Quero também pedir para você, se você, quando receber a notificação desse vídeo, você não puder assistir na hora, você pelo menos abra o vídeo, deixe rolando, mesmo que você não esteja escutando, deixe rolando o vídeo, deixe passar 2 minutos, e aí depois de 2 minutos você desliga, porque assim é contada a visualização, é mostrado para a plataforma que você tem interesse no conteúdo, e aí eles continuam mandando notificações para você. Tá? Senão eles param de mandar notificação. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus, por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Isso ajuda muito o nosso crescimento. Vamos a outra coisa. Também não vou orar durante o vídeo pelos pedidos de oração, que estão aqui no nosso caderninho de oração, né? No caderno de pedidos, estão aqui os pedidos. A gente vai... eu oro fora do vídeo, para não gastar tempo, tá bom? Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar sobre o plano de engano de Satanás. A gente viu, veja os capítulos anteriores, que você vai ver sobre a criação, né, como Deus criou o homem, Deus deu autoridade ao homem, né, sobre toda a criação. E aí Satanás, né, vimos a queda do diabo no capítulo anterior, nós vimos sobre quem é o diabo, o adversário, o inimigo, enganador, e vimos a sua queda. E hoje nós vamos mostrar o plano de engano que Satanás concretizou aqui na terra. Lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 16 e 17, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem ao homem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a ordem que Deus deu ao homem, né? Ele tinha liberdade de comer do fruto de todas as árvores plantadas ali no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não deveria comer, porque no dia que dela comesse, morreria. Lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, mostra o plano de Satanás e a queda do homem. Gênesis 3, a partir do versículo 1, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Olha bem, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nesse momento aqui, querido, acontece aquilo que nós chamamos de morte espiritual. Para você entender melhor esse assunto, eu recomendo você voltar numa série anterior que eu fiz aí, chamada O Homem, a trajetória do Éden ao paraíso, para que você entenda o que foi que aconteceu aqui. Eu vou correr porque o foco aqui é outro, né? Aqui aconteceu a queda do homem, a morte espiritual, a separação de Deus, né? O homem foi aqui seduzido pelo diabo, ele pecou contra Deus, ele desobedeceu a Deus, pecou contra Deus, e ele foi então separado de Deus e morreu espiritualmente, né? A sua natureza foi trocada. No dia em que isso aconteceu, o homem se fez servo do pecado e, consequentemente, servo do diabo. Ele entregou a Satanás a autoridade que lhe fora dada por Deus. Precisamos entender isso, a Bíblia nos mostra que nós somos servos de quem nós obedecemos. Lá em Romanos 6, no versículo 16, Paulo diz assim: Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça?
Também em Hebreus 2, versículo 14 e 15, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão, por toda a vida. E João 8,34, Jesus diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Nós precisamos entender também que Satanás, ele é chamado de Deus deste século e príncipe deste mundo. Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, chama Satanás de o Deus deste século, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo, né, do juízo. Lá em João capítulo 16, versículo 11, Jesus diz, né, que o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. A Bíblia, querida, ela é clara ao afirmar que todo o universo pertence ao Senhor, mas ele estabeleceu o homem como regente e governador deste universo. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, você vai ver isso. Quando o homem pecou, ele se tornou escravo de Satanás e entregou a Satanás aquilo que ele possuía. O homem entregou o governo da criação que Deus tinha dado a ele, entregou a Satanás. Lá em lá em Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: no quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe governador mandante, né, da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. W. Kenyon, querido, num livro dele chamado A Bíblia à Luz da Nossa Redenção, esse livro ele não tem ele em português ainda, esse livro só tem ele em inglês e espanhol, mas eu já li ele em inglês. Ele diz assim, que ele explica isso, né, que o homem cometeu o pecado de alta traição. Deus criou a terra, Deus criou tudo, né, para que o homem tivesse um ambiente perfeito para viver, suprido, sem nenhum problema, sem doença, sem enfermidade, sem nada dessas coisas que a gente passa hoje. Mas o homem, quando desobedeceu a Deus, ele cometeu o pecado de alta traição. Desobediência e alta traição. Por quê? Porque a sua natureza foi trocada, ele entregou o governo da criação que Deus entregou para o homem governar. Satanás se tornou escravo, o homem se tornou escravo de Satanás e deu a Satanás o governo da criação. Por isso que você vê, querido, na Terra acontecendo tantas catástrofes, né? Enchentes, vendavais, tornados, tudo isso, tempestades, tudo essas coisas, essas tragédias que acontecem na natureza, porque a natureza também caiu. Tudo isso é por quê? Porque quem está governando o mundo? Satanás, o príncipe deste mundo, né? O Deus deste século, é ele que governa. Por isso que essas coisas acontecem, que antes não era assim, nem erva daninha a terra tinha, mas por causa do pecado de alta traição, porque o homem entregou, né? Você veja que Satanás fala isso para Jesus lá em Lucas capítulo 4 e também em Mateus capítulo 4, quando ele tenta o seu Jesus, ele leva ele lá até no alto do pináculo do templo, ele mostra ele leva no alto da montanha, ele mostra, né, todos os reinos da terra, e ele fala: se você se prostrar e me adorar, todos esses reinos me foram dados, eu te dou ele para você. Jesus falou: somente a Deus adorará, somente ele prestará cultos. Arreda Satanás. Então ele disse: porque me foi dado. Ele disse que não foi ele tomando, foi dado. Quem deu a ele? Adão. Quando Adão pecou lá no jardim do Éden. Amém, queridos? Vamos parar por aqui, para a gente não estender muito o vídeo, e a gente continua no próximo capítulo. A gente vai entender mais um pouco, nós vamos entender sobre Jesus estabelecendo, né, concretizando o plano de Deus para reconquistar essa autoridade. Deus não deixou o homem, querido, à mercê de Satanás. Deus poderia ter abandonado esse projeto, né, de criação da humanidade. Já que o homem não quis me obedecer, já que o homem resolveu se colocar debaixo do governo de Satanás, ele que fique para lá e problema dele, ele se vire para lá. Não, Deus não fez assim, querido.
Deus, ele fez um plano de redenção e ele executou este plano, né? Jesus foi o cumpridor deste plano de redenção e Deus trouxe de volta, reconquistou a autoridade que o homem perdeu para Satanás, tomou de volta de Satanás essa autoridade de modo legal, né? E deu ao homem a oportunidade de ser trazido de volta para a comunhão com Deus. A redenção do homem. O homem deixou de ser escravo de Satanás e agora, diferente, ao invés de criatura, como foi feito Adão lá no jardim, o homem agora seria, depois da reconquista de Jesus, se tornaria então filho de Deus. Nós vamos ver isso no próximo capítulo. Amém? Quero agradecer aqui. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por este tempo, te agradeço por essa palavra que tem sido esclarecedora para o nosso entendimento na fé. Te agradeço por cada um que está assistindo, Pai, esta série e crescendo no conhecimento do Senhor e da Tua palavra. Assim eu oro, te agradeço e abençoo todos que estão assistindo, todos da família Vida Plena Ministério Internacional, sobre cada um que está assistindo e sobre todos da Vida Plena Ministério Internacional. Eu declaro paz, saúde, alegria, prosperidade, proteção, livramento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não se esqueça, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe com seus queridos e até a próxima.